que você está no dia de hoje? Nesse dia que eu estou fazendo essa live, eu estou há pouco mais de 2 semanas do Dia dos Namorados. E esse foi o motivo que me levou a construir essa live, porque eu vou ensinar você como você pode melhorar a sua comunicação, o seu estilo de se comunicar com o seu grande amor. Exatamente. Muitos conceitos de perfil comportamental, alguns conceitos de PNL também. E eu quero te avisar que essa é a live parte 2. Existe essa mesma live parte 1. Por que eu separei? Porque eu estou falando de 4 perfis comportamentais. Então, na live parte 1 eu falei sobre 2, e essa live, que é a parte 2, eu falei sobre os outros 2 perfis. Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, e aqui você vai aprender talvez a melhorar ainda mais a maneira como você se comunica com o seu grande amor. Então você vai aprender a se comunicar na língua que o seu amor entende. Isso não é maravilhoso? É demais! Fica meu convite para você assistir até o final dessa live de hoje, e fica meu convite também para você procurar essa live parte 1, para você conhecer os outros 2 perfis. Combinado? Combinadíssimo! Então, onde que você vai procurar a outra live, a live parte 1? Você vai procurar lá no Facebook, na página Autoliderança Ímpar, ou vai procurar pelo Instagram, no endereço @cadu.quirino, ou, se for da sua preferência, no YouTube, Cadu Quirino também. Vamos lá começar a live de hoje? Aqui no meu relógio são exatamente 20 horas e 2 minutos na capital do estado de Goiás, Goiânia. Seja bem-vindo, Instagram. Boa noite. Boa noite. E então, todos preparados para poder aprender a se comunicar melhor? Talvez se comunicar melhor, ou se você nunca viu sobre perfil comportamental, não sabia que você pode se comunicar melhor do que você já se comunica com o seu grande amor, essa é a sua chance de aprender. Exatamente. Você sabia que o seu amor tem uma forma que ele prefere se comunicar? Você sabia que o seu amor tem uma forma que ele prefere ser valorizado? Talvez você adora dar presentes, e a forma que ele prefere ser valorizado ou valorizada é receber um elogio. Ou de repente você vai falar para o seu amor que hoje eu faço a comida, hoje eu faço o almoço, hoje eu faço o jantar, hoje eu lavo a louça. Talvez para o seu amor essa seja uma forma muito mais eficiente de sentir uma valorização do que ganhar um presente. Ou talvez seja só apenas um elogio. Nossa, como você está linda, como você está bonito hoje. Enfim, você sabia que existem essas formas diferentes de se comunicar e de valorizar o seu grande amor? Exatamente. E é isso que eu vou trazer para você nessa live de hoje. Parte número 2 da live Aprenda a se comunicar com o seu amor. Então, deixa eu fechar essa musiquinha. Aliás, toda vez eu falo que podia deixar a musiquinha rolando durante a live toda, né? Enfim, e toda vez eu falo que um dia eu vou fazer isso. Então, você assistiu a live de ontem? Você viu sobre os outros 2 perfis que eu conversei ontem? Ontem eu falei sobre 2 perfis, o perfil com o nome dominante e o perfil com o nome estável. Que legal. E aí, como eu sempre falo, não tem necessidade, não é preciso você gravar os nomes dos perfis. O importante é você prestar atenção nas características,
nas características mais marcantes dos perfis para você identificar. Ou você identificar você mesmo, ou identificar, como é o objetivo da live, identificar o seu amor e tratar essa pessoa como ela merece ser tratada. Olha aí, Porto Velho aparecendo na live. Há quanto tempo eu não falo com você, né? Não, Wagner? Beleza, meu irmão? Como é que você está? Wagner, você sabe se comunicar com a sua esposa? Não precisa responder aqui. Não precisa responder. Mas se você quer se comunicar melhor com ela, essa live é a sua oportunidade de aprender. Essa e a outra, a parte 1, beleza? Bora comer, bora... E aí, como é que tá Porto Velho? Bom demais? Rapaz, que saudade desses peixes. Vamos falar o português correto, né? Que saudade desses peixes de Porto Velho. Os melhores peixes que eu já comi na minha vida. O pôr do sol mais lindo que eu já vi na minha vida. Muito bonito mesmo. Bora lá então aprender a se comunicar? Se eu for começar a falar das belezas de Porto Velho, eu vou ficar muito tempo aqui. Então, vamos começar por um perfil. Talvez, olha, não se assuste com o nome do perfil, tá? Tem nada a ver, não tem nada de susto aqui. Nenhum perfil tem nada de ruim, nenhum perfil é melhor que o outro. Eu falei na live que eu fiz ontem, na parte 1, que teve um mantra, né, que eu ia falar. E o mantra é o seguinte: são só características, são só habilidades. E esse mantra continuou para hoje, hashtag são só características. Então, eu vou começar hoje pelo perfil analítico. Esquece o nome, tá? Analítica é só para você fazer a ligação com as características. Quem que é essa pessoa? O que essa pessoa pensa? Como que essa pessoa se comporta? Como que você vai motivar essa pessoa? Como que você vai conviver com essa pessoa? Primeiro eu vou te falar as características. E aí você vai se identificando, você vai fazendo ligação das características com a pessoa, enfim. Você conhece uma pessoa que é extremamente cautelosa, extremamente precisa no que ela faz, muito específica, muito minuciosa, talvez até sistemática demais, um pensamento muito lógico, uma forma de raciocinar muito aguçada, uma tomada de decisão muito racional. Para quem está chegando aí na live agora, seja bem-vindo, muito boa noite. Eu estou falando hoje de perfis comportamentais e como você pode lidar com o amor da sua vida, exatamente, ou com a pessoa que você quer que seja o amor da sua vida. Às vezes você está aí só de olho naquela pessoa especial e não sabe como se comportar com essa pessoa. Vai aprender aqui a se comportar. Talvez pode ser até a sua grande chance de conquistar essa pessoa que você está de olho. Presta atenção. E aí eu estava falando do pensamento lógico, desse raciocínio aguçado. E essa pessoa que eu estou falando, esse perfil é extremamente exigente com qualidade. Muito, um padrão altíssimo de qualidade. Muito organizada, porém uma pessoa discreta, uma pessoa mais retraída, autodisciplinada, ninguém precisa ficar falando para ela o que ela tem que fazer. Ela tem uma autodisciplina, um senso de autodisciplina bastante forte, uma tendência ao perfeccionismo. E aí, já começou a identificar a pessoa com essas características? Já começou a lembrar de alguém? Ou é você mesmo? Não sei. Tem uma tendência para o pessimismo. Sabe por quê que esse perfil, a pessoa que tem esse perfil tem essa tendência para o perfeccionismo? Porque esse perfil, especificamente, ele vai analisar todos, e aí coloca o todos de caixa alta, letra maiúscula, vai analisar todos os pontos de vista. Então, como esse perfil vai analisar mesmo, ele vai estudar todos os pontos de vista, pode ser que ele fique um pouco pessimista, ou ela fique um pouco pessimista com todas essas análises, porque nem toda análise que esse perfil vai fazer é o que ele concorda. Então, uma tendência a ser um pouco pessimista, não quer dizer que esse pessimismo vai perdurar nas atitudes, tá bom? É só uma tendência.
E aí você vai aprender, quando eu for falar como motivar e como conviver com essa pessoa, você vai aprender a anular esse pessimismo. Combinado? Então, tem uma dificuldade tremenda de admitir os erros. Sabe por quê? Porque se essa pessoa, se esse perfil tem uma tendência ao perfeccionismo, então tem uma tendência a fazer tudo muito certo, vai ter uma tendência também de uma dificuldade, uma tendência a sentir dificuldade de admitir erros. Porque para essa pessoa, tudo que ela faz é beirando a perfeição, é quase perfeito. Então, poxa, pensa comigo, se tudo é perfeito, é muito difícil admitir erro. Conhece alguém que tem dificuldade de admitir erro? Pode ser exatamente esse perfil que eu estou falando agora. Muito sensível às críticas. Conhece alguém que tem uma sensibilidade aguçada para as críticas? Então, dentre essas características, que eu tenho certeza que você já identificou uma pessoa ou já se identificou com essas características, vou te falar um pouquinho sobre quais são as necessidades que esse perfil tem, quais são os medos que esse perfil tem, e aí você já pode começar a bolar uma estratégia, criar um plano aí de lidar com essa pessoa. Apesar que eu vou te ensinar como lidar com essa pessoa, mas você já vai arquitetando. Tenho certeza que seu cérebro já está pensando aí, criando umas artimanhas para lidar com essa pessoa. Então esse perfil tem uma necessidade muito grande de fazer tudo muito certo. É uma necessidade mesmo, tá? Não é uma vontade, uma necessidade de fazer certo. Tem outra necessidade muito grande que é de criar regras. Olha que interessante, hein? Uma necessidade de criar regras. Quando ela não pode criar, ela vai procurar seguir algumas regras. E quando não tem as regras para seguir, ela vai procurar estabelecer as regras. Lembra que eu falei que é uma tendência ao perfeccionismo? Por isso que essa pessoa tem uma tendência de estabelecer regras, porque tudo tem que sair certinho, no mais alto padrão de qualidade. Então ela tem essa necessidade de seguir as regras. E o padrão de qualidade que esse perfil tem não é somente com as próprias atitudes, com o próprio comportamento, é com o comportamento das outras pessoas também. Como essa pessoa é assim, ela quer que as pessoas que convivem com ela também sejam assim. Então ela vai exigir um padrão de qualidade nas outras pessoas também. Mais uma característica que eu tenho certeza que você fez ligação com alguém que você conhece, quiçá com você mesmo. Só que ela tem, por todas essas características, esse perfil tem um medo muito grande das críticas. Exatamente, das críticas. Na verdade, todos nós temos medo de receber críticas, convenhamos, né? Só que esse perfil, o medo é um pouquinho maior de receber as críticas, porque dentro da cabeça da pessoa que tem esse perfil, ela faz tudo muito certo. Então se você chega para essa pessoa e fala, olha, isso aí que você fez não tá tão legal assim, você pode melhorar assim, assim, assado, é o horror, tá? Talvez não exista coisa pior para falar do que falar dos erros, porque ela tem uma tendência ao perfeccionismo. Então ela tem medo de crítica, ela tem medo da rejeição. E a rejeição justamente porque ela quer ser aceita pelo perfeccionismo. Então esse medo de não fazer tudo muito bem feito vai levar a um receio por não ser aceita. Então ela vai procurar fazer tudo muito certo para ser aceita. Olha que interessante. Existe um medo muito grande também de errar, tá? Conhece alguém que tem esse medo absurdo de cometer erros? É esse perfil analítico. Justamente por essa tendência ao perfeccionismo. Então errar vai ser muito, mas muito dolorido. Porque quem tem esse perfil planeja muito antes de executar. Não é um bom executor, tá? É um bom planejador. Então, quando esse perfil vai executar, então ele já planejou tudo. E aí, mais uma vez, lembrou de alguém? Se encaixou nesse perfil?
E aí vem o medo de não ser aprovado. Eu falei que tem o medo da rejeição, não é verdade? E tem esse medo junto também, que trabalha junto aqui, o medo de não ser aprovado, medo de imprevistos também. Conhece alguém que não gosta de imprevisto? Que é tudo planejadinho, tudo no seu horário, tudo exatamente como está planejado, tudo exatamente segundo as regras. Conhece alguém assim? Talvez seja o seu amor. E aí você talvez está pensando aí, nossa, poxa, o Cadu nem me conhece e está me descrevendo. Ou o Cadu nem me conhece e está descrevendo quem eu amo. E aí talvez você fica pensando, nossa, eu não sabia que quem eu amo é desse jeito, tão detalhista, tão medroso. Eu falei de tantos medos, né? Todos nós temos alguns medos com a gente. Eu falei aqui desses medos desse perfil e você vai aprender a lidar com esses medos também. Por isso que a live é aprenda a se comunicar, aprenda a se relacionar com o seu amor, porque se o seu amor tiver esse perfil aqui, você vai ter que se comportar de uma forma que o seu amor entenda. Você vai ter que se comportar de uma forma mais empática, de acordo com o perfil dele. Assim como o seu amor tem que se comportar de uma forma mais empática com você, de acordo com o seu próprio perfil, não é verdade? Dentro de um relacionamento não existe essa de competição, quem é melhor, quem é pior, quem domina, quem é dominado. Existe um equilíbrio, existe um equilíbrio. Por isso eu estou fazendo essas duas lives, para você aprender a se comportar e aprender a se comunicar com o seu amor, de acordo com o perfil dele. Então tá, dito isso, deixa eu passar para você o seguinte: como que você vai motivar essa pessoa? Exatamente. Como que você vai motivar? Eu falei dos medos, né? Então, a primeira coisa seria anular todos esses medos. Concorda? Concordo. Mas como você vai fazer isso? Tem uma dica muito bacana que eu vou te dar, que é detalhar todas as tarefas. Tudo que você for fazer junto com essa pessoa, ou às vezes tudo que você for pedir para essa pessoa fazer, detalhe o como você quer que seja feito. É importante você detalhar. Junto com as tarefas, detalhe também as expectativas, o que você quer atingir com isso que você está pedindo, o que você quer atingir com essa ação, com essa atitude. Detalhe também a expectativa. Vai ser importante para quem tem esse perfil saber qual que é a sua expectativa, porque lembra que eu falei que tem uma tendência ao perfeccionismo? E o perfeccionismo vai ser atingir a expectativa. Então é como se fizesse um alinhamento de expectativas. Vai ser importantíssimo você fazer isso. Você pode detalhar também as metas. Para quem tem esse perfil, se você falar, eu quero, sei lá, vamos fazer um exemplo, pegar um exemplo clássico aqui. Vamos supor que, vocês dois formam um casal. E aí vocês querem fazer uma meta de se alimentar melhor. É o exemplo que veio aqui agora na minha cabeça. E aí vocês querem fazer um planejamento de alimentação melhor. Então, quando vocês forem detalhar como vai ser, importante, eu usando a palavra, detalhar. Quando vocês forem detalhar o planejamento de vocês, no caso, de alimentação melhor, faça um detalhamento das metas. Tá? Eu penso que se vocês quiserem fazer um planejamento para se alimentar melhor, um dos objetivos seja perder peso, não é verdade? Emagrecer. Então, estou só pegando um exemplo aleatório, tá bom? Você pode colar esse exemplo que eu estou dando em qualquer atividade que você pensou aí agora. É só para ficar didaticamente mais fácil. E aí você pode detalhar, olha, até a segunda semana nós vamos emagrecer 2 quilos. Da segunda semana até a quarta semana a gente vai emagrecer 4. E aí, como vai ficar mais difícil, a partir do momento que você vai emagrecendo,
até onde eu sei, sobre emagrecimento, vai ficando cada vez mais difícil. Então você coloca da quarta semana, da quarta à oitava semana, por exemplo, a gente vai perder 2 quilos. Então você detalhar as metas é importantíssimo para quem tem esse perfil. Fazer um escalonamento de metas, um escalonamento de expectativas, para poder ficar claro na mente dessa pessoa como que vai acontecer. Tá bom? Quanto mais detalhado, melhor. Outra forma que você tem de motivar essa pessoa é estar constantemente em cima dela. Como assim em cima dela? Motivando mesmo, incentivando, porque quem tem esse perfil vai ter uma tendência quase constante de desmotivação, de isso aqui não tá bom, esse planejamento não tá legal, o que eu fiz pode ficar melhor, porque essa busca constante pelo perfeito pode ser que às vezes trave essa pessoa. Então, uma forma que você tem de motivar essa pessoa que tem esse perfil é incentivar. Tipo, não, isso aqui tá legal, percebe como você já avançou nesse planejamento, percebe como você está avançada nesse assunto ou avançada, então incentive bastante para tirar essa pessoa da inércia da desmotivação, porque vai ser uma tendência à desmotivação. Lembra lá no início que eu falei que tem uma tendência ao pessimismo? Pode entrar aqui também essa tendência ao pessimismo, tá? Então o incentivar vai ser importantíssimo. E aí você tem que procurar o incentivo constante, incentivar constantemente, para você não deixar que a pessoa entre na inércia da desmotivação, tá? E sempre cultivar um sentimento de aprovação. E aí você buscar sempre estar aprovando o que ela está fazendo, aprovando, exaltando a qualidade das tarefas que essa pessoa faz. Lembra que eu falei que ela tem um padrão elevadíssimo de qualidade? Então, enalteça bastante a qualidade. Só que vai uma dica minha do Cadu, tá? Só enalteça a qualidade quando você realmente ver qualidade, tá bom? Tem que ser íntegro o seu incentivo, o seu elogio tem que ser íntegro, tá bom? Viu qualidade, incentive. Não viu qualidade, não fale nada, porque a anteninha dessa pessoa funciona, tá? Lembra que eu falei, né? Ela tem um alto padrão, uma alta exigência muito elevada de qualidade. Então ela sabe o que é qualidade, tá? Então se você não viu qualidade, não incentive. Só se realmente você perceber se isso for íntegro para você, se sair do seu coração o incentivo. Vamos passar para como conviver. Como que você vai conviver com essa pessoa? Nossa, Cadu, essa pessoa é difícil demais de conviver. Por tudo que você falou, esse padrão elevado de qualidade, chega a me dar uma canseira de pensar. Calma, você também pode ser uma canseira de conviver. Você já pensou nisso? Todos nós somos difíceis de conviver aos olhos dos outros, é ou não é? Então, pensando nisso, veste a calça sandália da humildade aí, como se diz, e aprende a conviver com os perfis diferentes. Pode ser? Vamos fazer esse combinado, nós dois? Então, como que você vai conviver com essa pessoa que teoricamente que tem um padrão elevadíssimo de qualidade? Primeiro você vai se preparar com tudo que você for fazer junto com essa pessoa, todas as conversas, o máximo que você puder se preparar antes, vai ser bacana, porque essa pessoa está esperando que o que você vai trazer para acrescentar vai ser de qualidade também. Então se prepare do seu jeito, mas se prepare. Mostre que você se preocupou em se preparar para dividir uma tarefa, dividir uma conversa, enfim, mostre que você se preparou. Muita atenção aos detalhes, então foque a sua atenção nos detalhes, essa pessoa vai amar os detalhes, é muito importante você focar os detalhes. Outra dica bacana é você sempre apoiar os dados, tá? Como eu falei de detalhes, apoie também os dados, o que for de precisão. Ficou muito teórico isso que eu estou falando, mas o que você puder
dar atenção aos dados, tá? Durante o processo, por exemplo, vamos supor, vou usar o mesmo exemplo lá de melhorar a alimentação. Então, quando vocês forem fazer o planejamento, só um exemplo, tá? E aí, se você puder procura na internet aí quais são, por exemplo, as calorias de cada alimento, quais são as vitaminas de qual alimento. Então isso tudo são dados que você pode trazer para dentro do planejamento. E aí essa pessoa vai adorar esses dados, porque ela gosta dos detalhes, ela gosta do que é preciso, do que já é comprovado, do que tem uma qualidade comprovada. Pescou agora? Acho que eu consegui passar para você um exemplo que deu para entender esses dados. Quando você for concordar ou discordar, seja específico, tá? Ou específica. Vai concordar ou vai discordar? Especifique o motivo pelo qual você está concordando e o motivo pelo qual você está discordando. Vai ser importantíssimo. Lembra que eu falei mais cedo lá que você tem que detalhar bastante, detalhe as metas, detalhe as expectativas, detalhar os motivos que você concorda e ou discorda também é importante. Não deixa nada no ar, assim, não deixa nada, eu discordo, tá? Especifica, olha, eu estou discordando por isso, por isso, por isso, por isso, eu concordo com você por isso, por isso, por isso, por isso, tá? É assim que você vai conviver com esse perfil. Outra coisa, construa segurança. Construa segurança. E aí é assim mesmo, não tem como eu explicar melhor. Vai ficar dentro do seu entendimento, no seu conceito de construir segurança. E aí só você conhece o seu amor para poder construir segurança. Vai ser importantíssimo para esse perfil construir segurança. Se tiver, muito cuidado agora, muito cuidado. Se tiver que criticar, porque a crítica, vamos fazer um combinado aqui entre nós, nunca é bom a crítica. Porém, se você tiver que criticar, não use críticas exageradas. Essa pessoa é muito sensível a críticas. Lembra que eu falei lá no início? Lembra que eu falei que ela não gosta de falar das falhas, dos erros? Então, poxa, use empatia quando você tiver que criticar alguma coisa. Importante falar de críticas. Se você tiver que criticar, na verdade ninguém tem que criticar, mas se você for criticar, procure criticar um comportamento, jamais a pessoa, tá? Isso faz parte das 6 leis da autorresponsabilidade que eu adoro tanto. Critique as atitudes, jamais critique a pessoa, porque estamos sujeitos a errar a todo momento. Então a gente erra e comete atitudes equivocadas. Nós não somos errados, nós cometemos atitudes erradas, tá bom? Fica a dica. E outra coisa, evite conflitos ao máximo. O quanto você puder evitar conflitos, faça isso. Vai fazer um bem absurdo pro relacionamento de vocês. Se você tiver um relacionamento com esse perfil que tem o nome de analítico, tá bom? Ou se você é uma pessoa que tem esse perfil, se você se identificou com esse perfil, fiz um raio-x sobre você. Espero que você faça um bom proveito de todas essas informações que eu passei para você nesse momento. E agora eu vou falar para você do quarto perfil, onde você vai aprender também algumas características, alguns medos, algumas necessidades, alguns pontos de melhoria, como motivar e como conviver. E eu vou falar agora do perfil que tem o nome analítico, eu acabei de falar, do perfil que tem o nome influente. E aí, não sei porquê, mas alguma coisa veio na minha cabeça falando que é o melhor perfil que tem dos 4. Brincadeira, tá? Eu falei isso porque é o meu perfil, influente é o meu perfil, mas só reforçando para você e falando sério agora, não existe. Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo a essa live.
Me perdoa se eu não vi você em outras lives, tá? Mas enfim, seja bem-vindo a essa live. Então, eu tô falando hoje, tô falando sobre perfis comportamentais. Então, tô puxando o gancho para te ensinar como que você vai se comunicar, como que você vai se relacionar melhor com o grande amor da sua vida, porque temos perfis diferentes e às vezes você nem sabe que pode melhorar o seu relacionamento, a sua comunicação com as pessoas. Então, eu falava, eu falava que não existe um perfil que é melhor que o outro, tá? Pelo amor de Deus. Mesmo porque todos nós temos os 4 perfis funcionando simultaneamente, orientando os nossos comportamentos. Só que temos um ou dois, talvez até 3, funcionando de forma mais forte. O normal é que tenha um ou dois funcionando, ditando as regras com mais força. Então, o meu, por exemplo, é o influente. O influente e o estável, que eu falei ontem. E hoje eu vou falar do influente. Então, você vai se identificar, às vezes, com características que eu falei, com um pouquinho de característica dos 4. Mas aí você sempre vai se identificar mais com um ou dois, beleza? Então não existe nenhum que tenha um sucesso maior do que o outro, combinado? Então vamos lá. E você que está chegando agora, tá? Caiu de paraquedas na live aqui. Ontem, na quarta-feira, dia 26, eu falei de outros 2 perfis e hoje, na quinta-feira, dia 27, eu estou falando dos outros 2. Sempre baseado em perfis comportamentais do conceito DISC, tá? Mas eu não quero falar de nomes técnicos, eu quero falar de comportamento. Como que você vai se comportar melhor. Vamos lá pro influente, então? Então tá, como que é esse influente? Como que essa pessoa é? Quais são as características do influente? Então o influente, ele é extremamente comunicativo, conversa pra caramba. Por esse motivo ele é muito persuasivo, tá? Exerce um poder de persuasão sobre as outras pessoas e é muito bem relacionado também, justamente por essa habilidade de conversar, essa habilidade de se comunicar. Ele é bem relacionado, extremamente extrovertido, aliás, até demais. Ele é muito extrovertido, entusiasmado pra caramba, bem-humorado, tudo ele acha graça. Vou contar até um episódio engraçado. Eu tenho uma sobrinha de 6 anos, uma afilhada de 6 anos. E um dia ela chegou para mim e fez essa pergunta: Padrinho, por que você ri de tudo que eu faço? Exatamente isso. E eu sou influente, eu te falei, né? Então eu dou risada, eu dou gargalhada de tudo, das coisas que eu faço, do que os outros fazem, lógico, das pessoas íntimas, né? Não vou sair dando gargalhada aí de todo mundo. Mesmo porque eu tenho um pouquinho de estável também. E aí ela chegou com essa pergunta pra mim: Padrinho, por que você ri de tudo que eu faço? E ela estava se sentindo incomodada, 6 anos de idade. E aí eu tive que explicar pra ela que o padrinho é muito feliz, né? Que o padrinho gosta da felicidade, gosta de demonstrar que é feliz, porque a risada faz bem pra gente. Enfim, expliquei lá de uma forma mais lúdica, mas te contei isso aí só para exemplificar como que o influente é. Então ele vai ver bom humor em quase tudo, em quase todas as pessoas. Então ele é muito bem resolvido nessa questão de ser entusiasmado, bem-humorado, conversador. Enfim, é muito emotivo, tá bom? Emotivo no geral, para bom, para ruim, sente alegria, sente tristeza com muita intensidade. Muito amigável, muito acessível. Por exemplo, acessível, você que está assistindo, pode mandar mensagem para mim a hora que você quiser, eu vou atender você. Eu sou bastante acessível, então se quiser tirar qualquer dúvida, se quiser fazer algum comentário, pode mandar para mim, que essa pessoa aqui que está falando para você é muito acessível. E aí, tá lembrando de alguém? Tá fazendo ligação com essas características, com o amor da sua vida, ou com alguém que você quer conquistar? Então, só que o influente
detesta rotina, tá bom? Nada rotineiro, porque ele é muito comunicador, é muito para frente. E tem uma dificuldade muito grande de concentrar, por exemplo. Às vezes, aí eu vou contar só um exemplo meu aqui para você começar a colar essas características em alguém que você conhece. Por exemplo, estou fazendo a live agora. E aí, às vezes, eu estou no pensamento, estou construindo um pensamento aqui, falando, desenvolvendo o pensamento, vem alguém, entra na live e me cumprimenta e fala comigo e tal. Às vezes eu tenho uma tendência muito forte a perder a minha concentração no que eu estou falando porque alguém conversou comigo. Isso é natural do influente, é natural desse perfil. Então, se você conhece aí, se o seu amor é desse jeito, você está falando, de repente ele... O que é que você está falando mesmo, que eu não estava prestando atenção? É normal, tá? Não vai ficar chateado com o seu amor, é apenas o perfil, tá bom? É só repetir, olha, meu amor, eu estava falando isso, tá bom? Aprenda a lidar com os perfis, com os diferentes perfis. E aí, imagina que você é uma pessoa analítica, que eu acabei de falar, que gosta de detalhes, gosta de tudo bem explicadinho, bem detalhado, e o seu amor é influente. E aí você está explicando, e seu amor, o que é mesmo que você falou, que eu não estava prestando atenção? É, perfil comportamental é isso aí, tá? É isso aí, não vai ficar bravo, tá bom? É apenas perfil. Qual que é o mantra? São apenas características, tá? Beleza. Então, mas aí você pode falar, nossa, mas esse perfil influente é bacana demais, né? Acha tudo engraçado, tudo bem humorado, tudo é festa, bem relacionado, conversador. Nossa, eu queria ser assim. Calma, calma. O influente também tem as suas necessidades, tem os seus medos. Lembra que eu falei que todos os perfis têm as suas necessidades e têm os seus medos? Pois é. Tem uma necessidade muito grande, o influente, de estar no meio de pessoas. Então, se ele está isolado, se ele está num grupo pequeno de pessoas, ele sempre vai querer estar num grupo maior, porque ele tem essa necessidade de conversar, ele tem essa necessidade de se relacionar. É uma necessidade mesmo, tá? Não é ego. Talvez você lembrou agora do ego, né? Nossa, quer chamar atenção. E é isso mesmo, tá? É outra necessidade, ele quer chamar atenção. Ele quer que todas as pessoas que estão convivendo com ele prestem atenção no perfil influente. Ele quer chamar atenção. E não é porque ele quer aparecer, tá bom? São só características, tá bom? É o perfil funcionando. É o perfil funcionando. Assim como o dominante às vezes vai ser um pouco arrogante. Não é que ele quer ser por maldade. É apenas o perfil funcionando. Quer ver outra necessidade que vai levar o influente a estar no meio de pessoas? Ele tem uma necessidade de expor as ideias, uma necessidade de falar o que está pensando, porque quem é desse perfil influente adora inovação. Tudo que é novo, tudo que é conceito novo, ele vai adorar falar sobre isso. Mesmo que essa pessoa não conheça muito, não tenha um conhecimento aprofundado, essa pessoa vai gostar de falar sobre o assunto. Então tem essa necessidade de falar, essa necessidade de se comunicar, de expressar as próprias ideias. Então, deixa o influente falar, que ele adora falar. Outra necessidade, essa é bacana, hein? Necessidade de status, tá? Status e prestígio também. Lembra que eu te falei que ele vai adorar estar no meio de pessoas, vai adorar receber reconhecimento pelas próprias ideias, receber um reconhecimento pela forma como ele motiva as pessoas. É outra necessidade, tá? De motivar pessoas, porque o influente quer que todo mundo fique motivado e feliz e alegre, conversador, entusiasmado como ele é. Então, se o seu amor chega no lugar e quer falar com todo mundo e você não é assim, não cultive uma chateação porque o seu amor é assim. Deixe
porque é apenas o perfil. Essa pessoa vai querer falar mesmo, ela se sente bem assim, e ela vai estar sendo feliz desse jeito. Se você podar, aí vai ser ruim, tá bom? Então deixa eu falar, deixa eu expressar as ideias, deixa que chame a atenção, não é de maldade, é apenas o perfil. E aí você está aprendendo como lidar com esse perfil, que adora chamar atenção, tá? Quer ver o medo? Por que que o influente sempre faz isso? Ele tem muito medo de não ser reconhecido. Ele tem medo tem um medo de ser esquecido, de ficar no limbo. Não tem essa expressão? Ficar esquecido no limbo. Então o influente ele vai ter esse medo de deixar no cantinho, de ficar esquecido, de ficar atrasado, ficar obsoleto, não ter mais utilidade para as pessoas, medo de ninguém ouvir mais. Então ele sempre vai buscar se reciclar, ele vai buscar sempre falar de ideias, ele vai buscar sempre estar falando para estar na memória das pessoas, tá? É uma característica, é uma necessidade para suprir um medo de ser esquecido, um medo de não ser reconhecido socialmente, tá bom? Aprenda a conversar com seu amor, aprenda a lidar com seu amor, que vocês vão ser mais felizes. Tá, então como que você vai motivar uma pessoa que aparentemente já tem uma motivação nata? Como que você vai motivar uma pessoa que parece que a motivação surge de dentro? Vou te ensinar. Então você vai dar cada vez mais atenção para essa pessoa. É como você vai motivar. Dar cada vez mais atenção ao que essa pessoa está pensando, ao que essa pessoa está falando, ao que essa pessoa está criando de novidade. E aí você vai elogiar bastante. Lembrando que você vai elogiar, beleza. Só que para elogiar me lembrou de reconhecimento, de valorização. Por isso que eu lembrei de falar para você agora. Você precisa descobrir se o seu grande amor gosta de ser valorizado por elogios, porque se ele gostar de ser valorizado ou valorizada por presentes, por exemplo, então ao invés de elogiar, você vai ter que dar uns presentinhos, você vai ter que dar umas lembranças. Ou se o seu amor gosta de ser reconhecido por atos de serviço, então você vai ter que fazer algumas coisinhas pro seu amor, e aí, sei lá, lavar, sei lá o que você pode fazer, lavar a garagem, lavar o carro, colher fruta no quintal. O que mais que pode fazer? Arrumar a cama, varrer casa, levar para passear, enfim, atos de serviço. Vai ter que fazer alguma coisa pelo seu amor, se for atos de serviço. Mas aí, se for toque físico, por exemplo, nem o presente vai adiantar, nem o elogio vai adiantar. Aí você vai ter que dar um abraço, você vai ter que dar um aperto de mão, ou dar um tapinha nas costas. Então, se essa pessoa gostar de ser valorizada por toque físico, você vai ter que tocar nessa pessoa, ter o contato físico, tá bom? Sempre que você for elogiar, toque nessa pessoa. Isso vai criar uma âncora para ela, porque ela gosta disso. Mas aí, se ela for, por exemplo, se ela tiver a linguagem de valorização, tempo de qualidade, aí você já vai ter que se comportar de forma diferente. Você vai ter que passar um tempo com o seu amor, tá? Passar um tempo, dedicar o seu tempo a essa pessoa. Simplesmente dedicar um tempo. Aí você pode fazer qualquer coisa desde que faça junto, desde que acompanhe. É dedicar o seu tempo. Então existem 5 maneiras de você reconhecer, de valorizar o seu amor, e você tem que identificar. E você vai poder fazer alguns testes, né? Ou você elogia, aí você vai elogiar e vai ver como que essa pessoa recebe. Ou você vai dar um presente e vai ver como que essa pessoa recebe. Você vai fazer algo por ela e vai perceber como que ela recebe. Você vai passar um tempo com ela e vai ver como que ela recebe.
ou você vai tocar e vai ver como ela recebe. Então você vai poder medir qual que é a melhor recepção de um elogio, entre aspas, e aí vai poder elogiar dessa forma. Lembrando que elogiar não precisa ser só por palavras, eu estou acabando de falar para você. Você pode elogiar dando presente, pode elogiar tocando, pode elogiar passando um tempo, pode elogiar fazendo algo, tá bom? Eu parei no como motivar, né? Eu falei sobre demonstrar aceitação? Não, né? É outra forma que você vai motivar quem tem esse perfil. Você vai demonstrar que essa pessoa ela é aceita. Você vai mostrar para ela de alguma forma, e aí é você que vai decidir, porque é você que conhece o seu amor. Você vai demonstrar que o seu amor tem uma aceitação boa. Vai amar isso daí, vai sentir muito motivado, motivada, tá bom? Outra forma é dar oportunidade para essa pessoa ser popular. Eu acabei de falar para você que quem é influente gosta da atenção, gosta de estar no meio de pessoas, então você vai dar oportunidade para essa pessoa ser popular. Se vocês estiverem em algum encontro aí entre pessoas, tal, incentive que o seu amor fale, incentive. Ele cá entre nós, seu amor nem vai precisar de incentivo, ele já vai querer falar naturalmente. Então dá só aquele empurrãozinho. Não tem aquele ditado de empurrar bêbado em ladeira? É mais ou menos isso. Se já tem vontade de falar, incentiva, que fala logo, que chame a atenção logo. É uma forma de motivar, tá bom? E você vai ter que manter a descontração sempre num nível elevado. Se você tem uma dificuldade para manter, vou falar baixinho aqui, cá entre nós. Se você tem uma dificuldade para manter a descontração, pede ajuda pro seu amor que ele vai te descontrair, tá? O influente é mestre em descontrair pessoas e manter as pessoas em alto astral. Então se você tá com energia baixa aí, com energia ruim, pede uma ajudinha, seu amor vai te ajudar, se ele for influente, tá? Se ele for influente. Agora, como que você vai conviver? Como que você, Cadu, mas aí eu vou ter que conviver na sombra do meu amor. Se você tiver um amor, se o seu amor for influente, provavelmente você vai ter que viver na sombra dele, porque ele vai querer brilhar sempre, tá? Enfim, que mal tem? São apenas características, não é verdade? Como que você vai conviver? Você vai construir uma relação. Exatamente, construir uma relação. Qualquer tipo de relação que você construir, você vai estar convivendo bem com quem tem esse perfil influente. De preferência, uma relação amigável, uma relação amistosa, uma relação descontraída, uma relação engraçada. São características que vai fazer muito bem para quem tem esse perfil, tá? Influente. Outra coisa, aí aqui eu acho que você já vai adivinhar. Outra coisa, vou te dar 3 segundos. 1, 2, 3. Deixe falar. Quer conviver com o influente? Deixa ele falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. É muito legal falar para quem é influente. Então, se o seu amor é influente, deixe que fale. E elogie bastante a criatividade, tá? Ele tem essa criatividade, ou ela tem essa criatividade muito forte. Então, elogie a criatividade. Lembra das 5 formas que eu contei para você de elogiar, tá bom? Dá um presentinho, olha, esse presente é para mostrar que eu valorizo muito a sua criatividade. Dá um abraço, eu quero te dar um abraço porque eu quero te mostrar através desse abraço que a sua criatividade ela é muito alta. Hoje, meu amor, eu vou fazer uma janta para você, porque eu quero demonstrar que a sua criatividade é muito alta. Provavelmente ele vai querer te dar pitaco, ele vai querer dar uma criatividade pro seu jantar. E deixa, tá? Deixa ele dar essa criatividade, porque é do perfil dele, tá bom? Quem é influente também tem uma dificuldade com detalhes. Então, quer conviver bem com o influente? Ajude nos detalhes, tá? Talvez o influente não pede ajuda, não é porque ele quer ser o melhor, quer ser o maioral, porque ele tem dificuldade até de pedir ajuda, tá? Porque ele é esquecido mesmo.
ele é muito pra frente, muito voador, digamos assim. Eu lembrei do voador porque meu pai me chamava de voador, né? Diz que eu era voador demais. Mas é porque, poxa, meu pai não sabe de perfil comportamental, né? Então ele me chamava de voador. Diz que eu tinha que prestar atenção nas coisas. Enfim, ele não conhecia de perfil comportamental. E aí você vai ajudar o influente com os detalhes. Ele vai se sentir muito grato, porque ele não é bom com detalhes, tá? E você vai criar também algumas oportunidades para demonstrar, presta atenção nisso, você vai criar oportunidades para demonstrar a capacidade que o influente tem de motivar. Então, se ele tem qualquer oportunidade, ou se ela tem, se a pessoa que é influente tem alguma oportunidade para demonstrar a motivação, deixe que mostre, até incentive. O influente adora motivar pessoas, mesmo que ele seja péssimo nisso, mas talvez o péssimo do influente é o ótimo para outra pessoa. Então deixe que o influente motive da maneira dele. Ele vai achar um jeito de motivar da melhor forma possível. E jamais, jamais, nunca diga para o influente o que ele deve fazer, tá? O influente não gosta disso. Ele vai achar uma maneira de fazer, mas jamais diga que ele tem que fazer isso, que ele tem que fazer aquilo. Ele não gosta disso, porque ele é muito inovador. Ele vai buscar uma maneira diferente, uma maneira dele, que só ele faz, de fazer as coisas, tá? Ele vai descobrir, não se preocupe. Então jamais, se você convive, se você se relaciona com uma pessoa que é influente, jamais diga o que ele tem que fazer, tá? Ele vai encontrar um jeito. E aí, você gostou de saber esses dois? Ai, ai. Ele vai encontrar um jeito, né, mãe? Ele vai encontrar um jeito de fazer. Deixa por conta do influente que ele vai achar um jeito de fazer. E aí, você gostou? Minha mãe brincando aqui porque ela tem um influente em casa, então ela sabe. E aí, eu ia perguntar, você gostou de conhecer esses dois perfis de hoje? Você se identificou com esses perfis? Você identificou o seu amor nesses perfis? Você aprendeu como que você vai motivar de hoje em diante o seu amor? Como que você vai conviver com ele? Você aprendeu os medos do seu amor? Você aprendeu as necessidades do seu amor? Estamos aí, não sei o dia que você que está assistindo essa gravação está assistindo, mas quando eu gravei, eu falei lá no início que a gente está há pouco mais de 2 semanas, então você tem bastante tempo, eu acredito aí, tem alguns dias, não sei, para aprender, para assistir a live, as 2 lives, e aprender como que você vai dar aquele plus na sua comunicação com o seu amor, dar aquele plus no relacionamento. Demorei, mas aprendi. Ai, mãe, é uma piada. É uma piada, tá vendo? Eu ensinando perfil comportamental para minha mãe. Parabéns para você que se abriu para o aprendizado. Então, o que eu quero de você agora? Você vai praticar algumas dessas dicas que eu dei e vai me contar se fizer sentido para você. Se você for fluente, então você vai querer me contar. E aí, se fizer sentido para você, me conte como que foi aplicar algumas dessas dicas com o seu grande amor aí. Ou se você não tiver um amor no momento, se você tiver procurando de olho, tiver pescando um amor aí, me conta como que foi usar essas dicas com essa pessoa que você tá só de olho. E eu vou gostar muito de saber. Lembra que eu sou uma pessoa acessível? Lembra que o influente é acessível, que adora conversar? Pode mandar para mim. E aqui, quem está ao vivo aqui, que chegamos na hora de quê? Desejar uma excelente pausado devido à baixa qualidade de conexão. Pronto, voltamos? Voltamos no Instagram. Voltamos só para finalizar, para desejar uma excelente noite de quinta-feira para você. E dizer que semana que vem eu volto, muito provavelmente, quase certeza, para falar de mais assunto bacana para você. Beleza? Tchau!